o Espírito Santo de Deus desceu em línguas como de fogo. Por quê? Porque o fogo, irmãos, ele ilumina, o fogo ele purifica, aquece e ele se alastra. É isso que estava acontecendo em Pentecostes. Jesus veio, irmãos, para lançar fogo sobre a terra. Hoje, irmãos, é impressionante como nós vemos tantas igrejas frias. Parece, irmãos, que as igrejas são como geladeiras a conservar um religiosismo praticante e infundado. Parece que os corações dos crentes são pedras de gelo. Parece, irmãos, que os crentes são uma barra de gelo. Irmãos, como podemos ouvir a palavra de Deus sendo pregada de forma tão graciosa, e o nosso coração não se enche de alegria? Sabe o que aconteceu com Moody, certa vez? Um dos maiores avivalistas relatados na história da igreja. Foi perguntado para Moody assim: Moody, como podemos experimentar um reavivamento na igreja? Perguntaram para Moody. E ele respondeu para uma reunião de obreiros. O grande avivalista respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. O que ele estava querendo dizer para aqueles ministros? Quando o coração de vocês estiver inflamado, quando o sermão de vocês tiverem fogo do Espírito Santo, ele se alastra no meio da igreja. Então, irmãos, o reavivamento, ele não começa daí para cá, ele começa daqui para lá. Então a liderança se reaviva e depois a igreja é inflamada. O Espírito Santo, como fogo, ele derrete o coração, ele separa e queima a escória do pecado que nós vivemos e acende sentimentos santos e devotos à nossa alma. É isso que ele faz. E este fogo que Jesus veio lançar na terra. Quando a gente vai para o versículo de número 7, 12 e 13, o derramamento do Espírito nos prova. Olha só, irmãos, percebe que o texto, quantas vezes você já ouviu falar sobre o Atos 2, né? Tem muitas igrejas que pegam esse texto, né, para botar fogo na igreja, né? Mas percebe uma coisa, irmãos, o derramamento do Espírito Santo nos prova uma única coisa: que os milagres abrem porta para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. Olha que contrassenso, irmãos, né? Os milagres que acontecem. Irmãos, se nós começarmos a orar aqui nessa igreja, e defunto começar a ressuscitar, e a cancerosos começarem a vomitar câncer aqui, isso aqui vai lotar. Mas não significa que isso é o Evangelho. Não significa. 3 foram as reações ao milagre no derramamento do Espírito Santo. Primeiro, qual foi a primeira reação dos que estavam lá? Versículo de número 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Então, primeiro comportamento que a gente vê aqui: ceticismo. Ceticismo. Segundo comportamento que a gente vê aqui, olha comigo o versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Primeira coisa, preconceito. E por último, irmãos, olha o versículo comigo de número 13. Esse aqui para mim é o pior. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Zombaria. Olha só, irmãos, o milagre em si, irmãos, ele não transforma a multidão, mas ele atraiu essa multidão para o fim útil para o qual ele foi concebido.
que era a palavra de Deus.